as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos ler aqui a matéria da BBC, Avanço Evangélico Perde Força, e outros 7 dados inéditos sobre religião no censo 2022. Então, olha aí, ó. Eu vi os amigos ateus aí marcando churrasco já, batendo palma, é o nosso trabalho. Estamos aqui evoluindo, crescendo, mas não é bem isso não. Nós vamos ler a matéria na íntegra. Eu vi gente aí postando, comemorando, olha só, estamos prevalecendo, rapaz. Vocês têm que parar com esses negócios, rapaz. Vocês têm que ler as coisas que vocês estão falando. Né, no nosso grupo, né, foi colocada a postagem dessa matéria. Agradeço aos integrantes do grupo do Verdades Ocultas da Bíblia, o grupo de membros, e é dali que nós tiramos, né, a informação, né, do link. Vamos aqui ler e comentar com certeza absoluta. E aí, os evangélicos estão diminuindo, estão recuando? Será? Bom, não é bem assim não, gente. Olha só, vou ser bem sincero para vocês. Crescimento evangélico perdeu ímpeto pela primeira vez desde 1960, revela censo. Então, olha só, desde 1960, o crescimento evangélico perdeu ímpeto. Quanto de ímpeto perdeu? É isso que nós vamos ver aqui. O crescimento da parcela de brasileiros que se declaram evangélicos perdeu força pela primeira vez desde 1960. Revelam os resultados preliminares sobre religiões do censo de 2022, divulgados nesta sexta-feira, 6/6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Conforme o IBGE, 26,9% dos brasileiros, ou 47,4 milhões, se declaram evangélicos em 2022, ante 21,7 em 2010. Ou seja, de 2010 para 2022 teve um crescimento. Entendeu já? De 2010 a 2022 cresceu. Então, aonde está o recuo? A informação está aqui. O avanço é de 5,2 pontos percentuais, abaixo da alta de 6,5 pontos registrada entre os censos de 2000 a 2010 e primeira desaceleração na tendência de crescimento em 62 anos. Ou seja, continua crescendo, só que a tendência de crescimento diminuiu. Em relação à década passada, o número de evangélicos aumentou. Você entendeu? Então, lê a matéria, pessoal, antes de marcar o churrasco. Rapaz, para de fazer militância. Lê a matéria, rapaz. Hein? Por isso que eu falo, eu amo o grupo de membros do VOB. Vamos ler, vamos discutir, alguém dá uma olhada e vamos lá. É assim que tem que ser. Agora, quando já chega, o cara lê a manchete e marca o churrasco. Ó, vai ter que desmarcar o churrasco. Poxa vida, e eu tava querendo ir no churrasco, aí vai ter que desmarcar o churrasco. Vamos lá. A parcela de católicos recuou de 65% em 2010 para 56,7% em 2022. Então, olha só, os católicos diminuíram. Pode ser em decorrência, né, do envelhecimento da população em que maioria se declarava católico. Claro, você não pode esquecer o fator de mortalidade e natalidade, que vai impactar também a questão religiosa, tá bom? Então, vamos lá. Em 2010, para 56,7% em 2022, somando 100 milhões e dando continuidade à tendência de perda de força da religião no país, que neste censo mostra a maior diversidade religiosa da sua história. Então, na história do Brasil, o censo 2022 mostra maior diversidade religiosa, mas maior quanto? Quantitativamente. Né? Quão grande é essa diversidade? Vamos ver. Até a década de 1970, mais de 90% dos brasileiros se declaravam católicos. Caraca, 90%. É muita coisa. Então vamos lá. Brasil nunca foi tão diverso religiosamente. É o que diz aqui, né, o subtítulo
dentro da matéria, né? Percentual da população de 10 anos ou mais de idade por religião. Então, desde 1872 até 2022. Então, azulzinho, católicos, laranja, evangélica, verdinho, religião espírita, ubanda, candomblé, outras e sem religião. Você olhar aqui, ó, desde 1872, aí, rapaz, o negócio ainda tá meio embaçado aí, ó. Aqui, ó, nós temos agora, atualmente, 2022, ó, tá aqui o infográfico para você ver, né? Olha aqui, ó. 56,7%, 26,9%. Então aqui, ó, houve um recuo, né, da religião espírita, um aumento também de outras religiões e o aumento do percentual de pessoas sem religião. Posso falar sinceramente, esse gráfico aqui reflete o crescimento populacional. Com o crescimento da população, aumenta a diversidade, aumenta, né, as escolhas. E nós vamos entrar também, né, em declínio, porque a taxa de natalidade nossa está diminuindo. Então isso também vai influenciar no fator de escolha, vamos dizer assim, da religião, que vai ser influenciado pelo meio, pela cultura, pela informação que recebe e tudo mais. Então, vamos lá. Como parte desta maior diversidade, os adeptos da Umbanda e Candomblé mais do que triplicaram entre as duas edições mais recentes do censo, passando de 0,3% para 1% da população, ou de 525,6 mil fiéis para 1,8 milhão. Então, no Brasil inteiro, né, vamos botar aí, Brasil tá o quê? 200 e alguma coisa milhões de habitantes. No Brasil inteiro, deixa eu olhar aqui, não vou nem editar, vou olhar aqui agora. Vamos lá, total da população do Brasil. Olha aqui, total, vou editar não, vou assim mesmo. População do Brasil, IBGE 2025. Vai pegar o dado aí do último censo. 218,56 milhões de habitantes. Essa é a população do Brasil. Então, se aproxima ali, né, de 1%, né, 1,8 milhão de pessoas. Cresceu, né? Diversidade. Também cresceu o número de brasileiros que se declaram sem religião, que passaram de 7,9 para 9,3, somando 16,4 milhões. Então, 16,4 milhões de brasileiros em meio aos 218 milhões se declaram sem religião. Neste grupo, ou seja, o grupo dos sem religião, estão incluídos agnósticos e ateus, mas também brasileiros que têm fé, mas não seguem nenhuma religião institucionalizada. Então, o pessoal de ordem, né? Ou o pessoal que é espiritualista. Então, estamos na mesma praticamente, né? O que diminuiu foi a tendência de crescimento. Mas em quantitativo, cresceu. Percentualmente, cresceu. O que diminuiu? A tendência de crescimento. O IBGE, no entanto, não apresentou dados desagregados para esse grupo, por tratar-se de uma divulgação preliminar. Então, a gente não sabe desses 16,4 milhões, quantos são ateus, quantos são agnósticos e quantos são aqueles que têm fé, mas não frequentam um lugar de modo institucional. Segundo os técnicos do Instituto, ainda está sendo avaliado se será possível divulgar os dados desagregados, devido a problemas com a qualidade das informações coletadas, né? Então é uma questão de tratar melhor os dados. O IBGE também enfrenta dificuldades para processar os dados devido à falta de funcionários. Um dos motivos para as estatísticas de religião estarem sendo divulgadas quase 3 anos após a coleta de dados. Cara, isso aqui é ridículo. Os números sobre religião do censo de 2010 foram divulgados 2 anos depois da coleta em 2012. Bom, isso aqui é ridículo, porque são softwares, né, que vão fazer o processamento. Né? São softwares, né, programas. Não vai ficar um funcionário olhando a planilha, filtrando, dando PROC-V, nada a ver isso aí, né? Vou nem falar nada, rapaz. Falta de funcionário. Pô, o negócio a coleta do dado é feita ali na palma da mão, um negocinho. O
que é isso? Se tiver algum lugar que faz com papel, mesmo assim, você tem que lançar no sistema. Como assim? Esse pessoal pensa que em pleno 2025 que a gente vai acreditar, né, nas coisas que fala de maneira lorota. Brincadeira não, hein? O censo 2022 mostra ainda um avanço das outras religiosidades, de 2,7% para 4%. Cara, sinceramente, isso aqui não é nada. Neste grupo estão incluídos praticantes do judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, católicos ortodoxos, testemunhos de Jeová. E testemunho de Jeová não foi considerado evangélico nesse censo. Fazer o quê, né? Entre outras expressões de religiosidade, como os brasileiros que se declaram cristãos. Olha só que interessante. Então, ou seja, do ponto de vista quantitativo, cara, isso aqui não quer dizer nada, sinceramente. Do ponto de vista de milhões, não quer dizer nada. Infelizmente, se a gente olhar de maneira objetiva e quantitativa, católicos estão diminuindo e evangélicos estão aumentando, né? Tô falando assim, o dado mais substancial. Então, assim, o recuo é de tendência, não é recuo quantitativo. A projeção era de crescer 3x, cresceu 2x. O censo registra também um pequeno declínio do espiritismo, de 2,2 para 1,8. Os que professam tradições indígenas eram 0,1, enquanto 0,2 não sabiam ou não declararam sua religião. No censo 2022, os brasileiros de 10 anos ou mais de idade responderam à pergunta qual a sua religião ou culto. A resposta era aberta, com os dados coletados sendo posteriormente reclassificados na fase de tratamento, para se encaixar em um dos 8 grandes grupos religiosos. Então, católica, apostólica, romana, evangélica, espírita, umbanda e candomblé. Então, umbanda e candomblé estavam juntos nos dados, né? Pelo que eu entendi, então. Tradições indígenas, outras religiosidades, sem religião, sem declaração. Confira 8 destaques dos dados de religião do censo 2022 IBGE. Então, o avanço evangélico perde força. Crescimento dos evangélicos desacelera pela primeira vez desde 1960. Galera, eu não sei porque vocês marcaram os churrascos, estou falando sério mesmo. Variação da parcela da população evangélica entre edições do censo em pontos percentuais. Ou seja, isso aqui é o avanço, não é o recuo. Os evangélicos não perderam adeptos, eles só recuaram a curva de crescimento. Isso aqui é avanço percentual. Então aqui, ó, vem e aqui houve um decréscimo, né? Teve um salto aqui, ó, década de 90 a 2000, 2000 a 2010 também, 2010 a 2022, recuou a tendência de crescimento. Porém, continua crescendo, está desacelerando o crescimento. Desde que começou a constar como uma categoria no censo, em 1890, a religião evangélica cresce no Brasil década após década. Entre os censos de 1960 a 1970, esse crescimento começou a acelerar e a partir de então, a cada edição do censo, a variação da população evangélica em relação à edição anterior da pesquisa era maior, até o auge desse ganho de ímpeto registrado entre 1990 e 2010. E vai continuar crescendo por uma coisa que a galera que é ateu, né, que está afastado aí dos grandes centros urbanos, não estão conectados, né, com os novos modelos de igreja, com fortíssima ação social, né, com diversas atividades integrativas, né, que essas igrejas grandes começam a fazer. E aí isso vai influenciando as igrejas menores. Então hoje, por exemplo, no meu bairro em que eu resido, diversas igrejas têm atividade, por exemplo, para idosos, tem jiu-jitsu, auxílio com cesta básica, doação de roupa, uma igreja batista próxima à minha casa, tem lá a faixa gigante estendida para você ter ali consulta com psicólogo e outros profissionais de maneira gratuita. Só você chegar lá na igreja, não importa nem se você é membro, você ir lá e marcar, e um psicólogo ou outro profissional da área da saúde ali vai estar te atendendo, dando um suporte, dando um apoio gratuito. Isso é cada vez mais
comum, né? A igreja que eu faço parte também, que eu sou pastor-presidente, dá lanche gratuito, todos os cultos têm lanche gratuito, tem doação de cesta básica, de roupa. Então tem toda uma estruturação que não faz parte de outras igrejas, né? Vamos dizer assim, de gerações passadas, mas que agora tem esse novo modelo de igreja, que ela é mais integrativa, e isso dialoga mais com as demandas da sociedade. Então não é meramente religião per se. Ah, tô ali só para um culto. Não, a religião ela faz parte da sua vida, tá bom? Com jiu-jitsu, futebol, esporte, encaminhamento de atendimento médico, auxílio social e por aí vai. E fora que também, né, esse modelo promove muito a ascensão social. Então, você tirar pessoas ali de condições de vulnerabilidade social e aí a pessoa cria um elo, um laço com a instituição. Porque muitos têm na mente ainda, né, talvez ali Valdemiro Santiago, né, e outros modelos de igreja. Mas não se engane, a própria igreja do Silas Malafaia é uma pioneira nisso aí, a Universal também. A parte social da Igreja Universal é muito forte, mas forte demais, tá bom? Dou exemplo da minha cidade e cidades vizinhas, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar vendo aqui. No censo 2022, embora a população evangélica continue a crescer, pela primeira vez em décadas, esse crescimento é menor do que o período anterior, ou seja, continua crescendo, mas a taxa de crescimento, a tendência, a curva de crescimento, ela reduziu. Apesar de inédita no censo, essa perda de ímpeto do avanço evangélico já vinha sendo percebida por especialistas em religião nos últimos anos. Silvia Fernandes, cientista social e professora da UFRJ, apontou em entrevista à BBC News Brasil em 2022 alguns fatores que ajudam a explicar essa desaceleração do crescimento evangélico. Vamos ver o que a especialista vai nos dizer. Será que ela acertou? Em primeiro lugar, disse Fernandes, as igrejas pentecostais e neopentecostais deixaram de ser uma novidade. Bom, acertou bem. Um segundo fator é a diversificação na oferta das igrejas, o que faz com que elas disputem entre si pelos fiéis. Bom apontamento. Por fim, na visão da especialista, com as igrejas evangélicas já em atividade há décadas no país, há uma parcela dos fiéis que se decepcionaram com promessas não cumpridas de cura, milagre, prosperidade, ou que não conseguem se integrar às rígidas normas morais e comportamentais dessas instituições religiosas. Gostei da análise dela. Uma parte desses decepcionados tem deixado sua igreja, mas não o universo evangélico, são chamados de desigrejados. Aí, ó, Caio Fábio, o nicho, né, de cristãos do Caio Fábio são os desigrejados, são os sem religiões, os contra o cristianismo constantiniano, que o próprio Caio Fábio gosta de usar esse termo. Eles podem ser classificados no censo como sem religião ou adepto de outras religiosidades, a depender das suas respostas. Então, tecnicamente falando, aqueles que estão classificados como sem religião, muito provavelmente, de acordo com a especialista, boa parte deles, vou dizer boa parte, são cristãos sem estar dentro de uma igreja. Então, cancela o churrasco. Perda de fiéis pela Igreja Católica desacelerou entre os censos 2010 e 2022, ou seja, a Igreja Católica perdia muito e está perdendo menos. Ao mesmo tempo em que o avanço evangélico perdeu força, a perda de fiéis pela Igreja Católica também desacelerou. Novos padres, né? Se bem que os novos padres, que não são mais tão novos, estão dando mole pra caramba aí, mas tem uma geração aí, Frei Gilson e outros, né, que estão arrastando multidões aí, principalmente entre os jovens. Ela atingiu seu auge entre os censos de 2000 e 2010, quando a parcela de católicos foi de 74,1 para 65,1, numa variação negativa de 9 pontos percentuais, a maior já registrada até então. Entre 2010 e 2022, a parcela de católicos recuou 65,1 para 56,7, variação negativa de 8,4 pontos. Adeptos da Umbanda e Candomblé mais do que triplicam, mas em valores quantitativos ainda são poucas, né? Uma minoria, né? A galera aí. Religiões afros, indígenas, sem religiões, outros avanços. Pessoas a partir de 10 anos de idade, por religião em 2022 e variação em cada religião entre 2010 e 2022.
Então, caramba, é muita gente, ó. 100 milhões, 47 milhões, 16 milhões. 2010 já tinha a galera já, ó, Rosa Cruz, maçonaria. Olha lá, já tava ali já, ó. Outras religiões, espírita diminuiu, né? E o Umbanda e Candomblé cresceu, mas é um crescimento percentual triplicado, né? Mas quantitativamente falando, né? Uma coisa pouca, né? São poucas pessoas. Embora com participação pequena no espectro religioso brasileiro, os adeptos das religiões de matriz africana mais do que triplicaram entre o censo de 2010 e 2022, mostra o IBGE. Eles passaram de 525,6 mil para 1,8 milhão, um crescimento de 252%, maior registrado entre religiões pesquisadas, considerando a variação no número proporcional de fiéis. Com isso, a parcela dos seguidores da Umbanda e do Candomblé passou de 0,3% para 1% da população brasileira. Eu vou dizer próximo, né, de 1%, né? Falando de maneira mais quantitativa. Há um movimento nos últimos anos contra a intolerância religiosa, com essas pessoas se colocando publicamente como bandistas e candomblecistas. Destaca Maria Gorete Santos, analista responsável pelo tema religiões no censo 2022. Segundo a técnica do IBGE, pode haver também uma migração de pessoas que antes se declaravam espíritas ou católicas porque tinham medo de se afirmar bandistas e candomblecistas. Pode ser também. Muita gente, né, que frequentava a igreja católica frequentava outros cultos também. Regina Novaes, pesquisadora do ICER, também falou à BBC News Brasil em 2022 sobre esse avanço das religiões de matriz africana no Brasil, que ela acredita ao fortalecimento da luta anti... Aí não dá, né? Nada a ver uma coisa com a outra, né? A maioria da população negra brasileira é pentecostal e neopentecostal. Então, não faz sentido que seja em relação a isso. Acho que em relação à divulgação das informações acerca da religião, as pessoas realmente querendo aderir às mesmas. Junto à questão racial, vem a questão da ancestralidade. Também acho besteira. Não acho que isso aqui tem algum fundamento de... O negócio de ancestralidade é uma das... Vocês sabem que na minha vida privada eu sigo muita gente negra e leio muita coisa, né? Tem muita gente inteligente, mas tem muita gente que deixa a desejar. Então há muitos jovens que deixam de ser católicos, protestantes, evangélicos e se ligam a um terreiro. Não tem muitos jovens, né? Porque esse é 1,8 milhão de pessoas. Uma mãe de santo, o pai de santo de Novaes. Novaes aqui militou. Novaes militou. Muitos jovens. Não são muitos, só um número, né? Olhando dentro do quantitativo populacional brasileiro, um número menor que tem uma expressão de aderência. Também no censo 2022, a população autodeclarada de cor ou raça preta cresceu 42%. E os pardos se tornaram o maior grupo racial, superando os brancos pela primeira vez, movimentos que também são avaliados como um reflexo da valorização da negritude nos últimos anos. Também acho que não tem nada a ver, isso aqui são fatores de miscigenação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O brasileiro, nós somos um povo de uma história miscigenada. A gente, no mundo real, negro casa com branca, branco casa com negra, o negro com a indígena e por aí vai. Por exemplo, na família da minha esposa, o meu sogro é negro, minha sogra descendente direta de indígenas. Então, o Brasil no mundo real sempre foi assim, né? Não tem essa questão, né? A minha cunhada teve um filho com o meu concunhado e o filhinho nasceu branco, de olhos verdes. O Brasil é altamente miscigenado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha avó era parda, então quer dizer, é Brasil, isso aqui é o Brasil. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí quer militar na matéria, não dá, isso aí não dá não, tá bom? Isso é porque o Brasil é um país miscigenado, faz parte. População preta cresce 42%, e outra coisa também, né, nós temos mais filhos, ainda temos essa cultura em algumas regiões do Brasil de ter mais filhos do que outros espectros da população, tá bom? E outras 4 novidades sobre o perfil étnico e racial dos brasileiros no censo 2022. Mais brasileiros se dizem sem religião. O censo 2022 confirmou outra tendência que já vinha sendo apontada por especialistas e por pesquisas de opinião.
o avanço da parcela de brasileiros que se dizem sem religião. Esse grupo passou de 12,8 milhões em 2010 para 16 milhões em 2022, o crescimento de 28%. Com isso, a parcela de pessoas sem religião passou de 7,9 para 9,3 nesse período. E olha só que interessante, uma coisa que eu já vinha falando há muito tempo: jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio de Janeiro. Embora o IBGE não tenha divulgado ainda dados desagregados, sabe-se que ateus e agnósticos são uma minoria dentro desse grupo. Então, cancela o churrasco. Pessoal aí que tava marcando o churrasco, ó, cancela o churrasco. Cancela. Pode cancelar o churrasco, porque não vai dar certo. Ai, cancela o churrasco que não vai dar certo. Estava marcando o churrasco. A galera, vou marcar o churrasco. No censo de 2010, por exemplo, ateus eram 4%, dos 100, religião e agnósticos eram 0,8%. Cancela o churrasco. A maior parcela dos sem religião tem a ver com uma desinstitucionalização, o que quer dizer que o sujeito está afastado das instituições religiosas, mas ele pode ter uma visão de mundo e até mesmo práticas pessoais informadas por crenças religiosas, explicou Silva Fernandes, da UFRJ em 2022. Então esse sujeito é sem religião porque não está vinculado a uma igreja, porque não frequenta, mas pode ter crenças relacionadas a alguma religião que já teve ou ter uma dimensão mais pluralista da religiosidade, disse então a especialista. Ela é boa, hein? Ele incorpora elementos de uma espiritualidade mais fluida, pode fazer um sincretismo, misturar elementos de diferentes religiões, pode ter crenças muito associadas ao universo do cristianismo, acreditar em Deus, Jesus, em Maria, mas seguir se declarando sem religião. Jovens são os que mais se declaram sem religião. Conforme o censo, enquanto a religião católica tem mais força entre os brasileiros mais velhos e evangélica entre os mais jovens, uma proporção maior de brasileiros se declara sem religião na adolescência, e no início da vida adulta, fases da vida marcada pela experimentação. Faz sentido. Faz bastante sentido. Jovens são os que mais se declaram sem religião, proporção da população de 10 anos ou mais que se declara católica, evangélica ou sem religião por faixa etária. Muito bom. Olha aí, faz todo sentido isso. Todo sentido. Então você vê aqui, ó, que é entre essa faixa aqui, ó, que você tem o pico, né? Aqui, ó, de 15 a 29 anos e depois você tem um decréscimo, né? Desse espectro. Interessante. Há uma trajetória de busca e experimentação religiosa que foi colocada para as novas gerações, que não era colocada para as antigas, essa corrigida Novaes do ICER. Ela observou que atualmente muitos jovens crescem em famílias plurirreligiosas, por exemplo, com a avó, mãe de santo, pai católico não praticante e mãe evangélica. Cara, isso aqui é o padrão brasileiro aí, quase aí. Em vários lugares aí acontece isso. É muito curioso isso, né? A tia da minha esposa é uma mãe de santo muito famosa, muito conhecida na região. Aí o pai da minha esposa é pastor, né? O marido dela, que sou eu, também sou. Aí tem meu filho vendo isso tudo aí, ó. Olha que bacana. Aí tem os católicos na família, né? Tem os evangélicos de outras vertentes evangélicas. Esses dados são interessantes. Esses jovens não sentem a obrigação de seguir uma religião de família e tendem a buscar uma religiosidade própria. Essa fase de experimentação pode seguir dois caminhos. Uma busca que resulta mais tarde na escolha de uma religião ou uma construção de uma síntese pessoal, em que a pessoa se diz sem religião por não pertencer a nenhuma igreja, mas combina diversos elementos de fé. Assim, segundo os especialistas, parte dos brasileiros que se dizem sem religião são, na verdade, brasileiros em trânsito religioso. Rapaz. O que os novos dados de religião do censo por faixa etária parecem confirmar. Aí vai vir aqui, né, falando do que o espiritismo perde fiéis, um dado interessante é que eu achei esse aqui. Norte é a região mais evangélica e Nordeste a mais católica.
Então, olha que interessante, né? No norte, é a região do Brasil onde estão os evangélicos em maioria, e no nordeste, onde estão os mais católicos, nós temos um mapa aqui, ó, que interessante, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para caber na nossa tela. Evangélicos têm maior força em estados do norte. Olha aí, ó. Clique em cada estado para ver o percentual de pessoas de 10 anos para cima que se declara. Vamos aqui, né, pela cor, né, desse gráfico aqui sensacional, esse infográficozinho, olha só. Então, o norte do Brasil, olha aqui, ó, é onde tem a maior quantidade de evangélicos. O nordeste é onde está a maior quantidade de católicos, ó. Olha que interessante isso. Olha só, hein? Muito interessante isso. Então, Rio de Janeiro concentra boa parte também, né, em equilíbrio, né? 32% de evangélicos, 38,9% de católicos. Espírito Santo, o grande percentual de católicos também, né? Fugindo ali desse eixo de região norte. Interessante isso, né? Muito interessante. Então, olha só, um bom percentual de sem religião, percentualmente falando, né? Em Sergipe, no estado do Sergipe, né? Olha só, bom, estamos vendo aí a diversidade religiosa no Brasil. Então, acredito que, né, os dados mais estratificados do norte e nordeste, indígenas, vocês podem ler, né? A questão também dos ubandas, espíritas, também nesse espectro. Vocês podem dar continuidade aqui à leitura da matéria. Então, meus amigos ateus, sinto dizer para vocês, tô brincando, é claro, cancela o churrasco. Valeu! Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, ó, pode confiar que estamos juntos aí, eu compreendo você. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna ali acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat